meus amores! Como é bom estar aqui mais uma vez! Boa tarde para quem está assistindo de tarde, boa noite para quem está assistindo de noite, bom dia para quem está assistindo de dia! Hoje estamos aqui com a Beth. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite também. E com a Adalgisa, minhas queridas. É um prazer estar mais uma vez com vocês aqui. E como toda live, a gente sempre começa com uma oração, porque a gente realmente precisa. Quando a gente fala de energia, de fazer o bem, a gente precisa realmente dessa proteção divina. Então eu vou pedir para que todos fechem os seus olhos e oremos, pois. Fechamos? Senhor Pai querido e amado, pedimos para entrar em Tua presença no nome de Jesus, para te agradecer mais uma vez pela vida, pelo respirar, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, pelo Seu amor que o Senhor nos dedica a cada dia. Pedimos que o Espírito Santo venha falar à nossa mente hoje e que Jesus Cristo venha estar com cada um de nós e que o Senhor guie nos nossos caminhos. Queremos também pedir que aquelas pessoas que estão com peso, quer físico, quer emocional, quer espiritual, que elas possam permitir a entrada do Senhor na vida delas agora e que o Senhor venha fazer morada em suas casas e em seus corações. Agradeço mais uma vez cada libertação e cada amor que o Senhor nos proporciona. Quero agradecer também a morte de Jesus na cruz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amores, então hoje eu chamei a Beth e a Adalgisa porque elas têm novos trabalhos e aí eu quero estar passando isso pra vocês porque eu achei muito legal conversando com as duas sobre os trabalhos que elas têm feito, elas sempre me passam, então por isso que eu chamei elas para estar participando aqui e ela vai falar um pouquinho do trabalho dela e a gente vai desenrolando essa conversa gostosa que a gente sempre faz, bom? E depois eu falo um pouco sobre o que é a terapia plasmática e como que ela funciona. Deixa eu até falar agradecimento pra Paulinha, muito obrigada, você sabe que eu te amo de paixão, tu é uma menina sensacional, não tem outras descrições, falta, sabe, palavras, falar o quanto tu é sensacional. Mas deixem seu like, deixem seu comentário aqui, isso faz muito, muito importante. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E o like é principalmente importante porque você propaga para as pessoas que precisam desse alívio, desse momento único para a vida delas. Pode falar, Adal, desculpa! Você está divulgando o nosso trabalho aqui. Agora eu tô aprendendo a trabalhar bastante com cromo, né? Que agora eu tô com cromo, meu queridinho aqui, meu cromo lindão, né? Tô aprendendo muitas coisas, né? Agora a gente vê que a aplicação também é muito mais rápida, né? Com cromo, nossa. É uma potência muito grande, né, Adal? É o que eu sempre falo para as pessoas. Quando perguntam para mim e tal, da terapia plasmática, e falam assim, eu já sou terapeuta e tudo mais, eu sempre trago a terapia plasmática como um potencializador das outras terapias, porque a gente tem visto. A Beth, a reikiana, pode falar aqui pra gente, por exemplo, a potência que é fazer o reiki com o bastão, sabe? É que nem ela falando, fazendo shiatsu com o bastão. E o bastão, como traz uma outra terapia junto, que é a cromoterapia, que é o bastão das luzes, que as pessoas geralmente me falam, mas é o bastão de cromo, né? O nome dele é cromo quanto, tá, gente? O cromo quanto. Quando vocês quiserem, você falar, o cromo quanto? É esse mesmo. Ou de cromo, que a gente já sabe qual é. E aí, ele potencializa a cromoterapia. Então, além da terapia plasmática, tem a potência da potencialização da cromoterapia. Por isso que agiliza muitas vezes na aplicação. De aplicar nos ambientes com essa tampinha dele aqui, ó. É legal. Eu faço no ambiente quando eu vou fazer pra minha filha, por exemplo, eu faço no ambiente, eu não faço direto nela. Aí eu faço no ambiente com essa tampinha aqui, eu acho muito legal. Fica que lindo. mais suave também, parece que fica mais suave.
tem sido, assim, uma experiência única, sabe? Muito única, porque eu faço, por exemplo, a pessoa tá com má digestão, né? Eu pego o óleo essencial que é para má digestão. Então, é muito legal, assim, que em menos de minutos, assim, a pessoa... Nossa, deixa eu ir no banheiro, deixa eu ir... Eu tive que parar a aplicação para a pessoa ir no banheiro, né? Aconteceu isso comigo esses dias. Né? Eu fui enviando, né? Eu seguro o óleo, né? Eu faço assim, ó, quer ver? Eu seguro o Não óleo. aplica, Dal. Tu não chega a aplicar no ponto, na localização. Eu só seguro. Eu aplico assim. Entende? Eu seguro o óleo aqui, né? Na mão. Faz Né? aplicação com os dedos e o bastão, correto? Entendi. Entendeu? Entendeu? Não tem como o Zeno geralmente fala que dá, e a gente sente mesmo. Quando a gente faz assim, a gente sente aquela bola de energia. E o próprio reiki traz isso, né? Então, quando você aplica com os dedos assim, e no caso ela com óleo, mais o bastão, então já aconteceu, e aí eu tenho que trazer o meu relato, que uma vez a aplicação, a Dal fez uma aplicação pra mim por foto, e eu lembro que eu comecei a sentir um cheiro que parecia de pinheiro, sabe? Cheiro de pinho. Amadeirado, exatamente. E aí eu tive que perguntar, eu não sabia que a Adão tava fazendo naquela hora, né? E aí eu perguntei, falei, Adão, você usou algum assim que tem um cheiro mais amadeirado? Você tem mais afinidade com a pessoa quando você tá com um entrelaçamento quântico, digamos assim, com a pessoa, quando faz afinidade, né, com a pessoa, é incrível como as percepções são maiores, né? Assim como foi com você, né, Luara? Sim, Então é muito sim. legal. Às vezes eu tô aplicando na pessoa, aí eu começo a sentir o plasma agir na minha perna direita. Aí a pessoa lá do outro lado também sente na perna direita dela, na mesma hora. Olha que bacana. Que legal, que legal. Um pensamento quântico, assim, que às vezes com algumas pessoas acontece a um nível, assim, muito alto, sabe? De Sim. que, tipo, você sentiu agora na sua perna, a outra pessoa sente também na mesma hora, ela sente na perna dela. Assim, eu exerço esse amor, assim, no meu trabalho já há bastante tempo, assim, que eu atuo com terapias manuais. E depois, assim, que eu comecei, eu trabalho com uma área também, assim, da medicina chinesa, que é a Conshiatsu, e tem algumas técnicas que se usa ali, que é ventosa terapia, moxa pistão, e depois que entrou o plasma, assim, na minha vida, e que eu comecei a colocar em prática, primeira instância ali muito online, né, em função da pandemia, mas agora, de um tempo para cá, do ano passado para cá, que amenizou mais as coisas, eu comecei a retomar devagarinho os presenciais. Ai, gurias, eu tô assim, apaixonada pelo plasma junto com o manual. Na realidade, eu já uso assim, ó, claro, não é sempre igual, porque cada trabalho é único, né? Cada situação é uma. E não existe uma colinha, né? Cada trabalho é um, tu vai avaliar e fazer, mas eu uso sempre o plasma junto, o bastão, né? E eu posso dizer assim para vocês que eu modifiquei, assim, eu tive que meio que tirar da minha mente assim, um formato já que eu tinha, mais ou menos, assim, no trabalho também manual, para incluir o plasma com o bastão, né? E então eu faço assim, ó, com o bastão, eu faço uma harmonização, né, na pessoa, assim, em primeira instância, e eu incluo o reiki, aí eu incluo a cromo, porque como o meu bastão de cromo que eu tinha no curso que eu fiz no passado, lá no ano retrasado, eu acho, né, no ano que terminei o ano passado, e deu um problema. Agora eu estou criando um dinérrimo, que vocês vão sabendo. E então eu faço uso assim,
capacidades mentais para cromo assim, no momento, sabe? Junto com o reiki, junto com símbolos, né? Aí, depois disso, eu entro com a terapia manual. Eu posso dizer uma coisa para você, gente. Assim, eu atuo também com o bastão como se ele fosse a moxa bustão, em pontos estratégicos, né? Para aliviar dores, contraturas, né? Para trazer um pouco mais da energia yang para a pessoa, se ela está precisando. Então, assim, é surpreendente, gente, o resultado. Assim. Eu tenho tem várias, assim, relatos, assim, deles, assim, mas eu tenho um em especial, que até eu já falei numa live, né, o ano passado, de uma cliente, assim, que agora já estou um tempo, porque ela está de férias, e ela veraneia fora, então já estou mais de mês sem atendê-la, mas é surpreendente o retorno dela, assim. Impressionante, em termos de alívio de dor, em termos de harmonização geral da pessoa, em termos de expressão, de não ter mais aquele sofrimento dela pela dor. Assim, até rejuvenescimento traz. Porque a pessoa, assim, numa expressão com dor, né, é uma outra expressão facial, né? E sem dor, tudo melhora. A expressão dela melhora, a harmonização dela melhora, o humor da pessoa melhora, a disposição melhora. Sim, porque fica um peso, né? Eu sempre falei que no Brasil, aqui é o utente em Portugal que falam, né? No Brasil fala paciente. E sinceramente, eu entendo porque que no Brasil fala-se paciente, porque é difícil você muitas vezes manter a calma e manter a tranquilidade e uma afeição alegre quando você está sentindo dor, entende? Quando você está sofrendo, quando você está com febre, que há um desconforto, né? É muito... bate com a nossa essência, a verdade é essa. E você sabe que você me deu uma abertura para responder até duas pessoas me fizeram uma pergunta e eu quero já fazer essa introdução agora, né? E depois me fala também daquela, eu acho que é essa que você estava falando, não tenho certeza, de que mandou um áudio que ela fez um exame e que já não tinha mais nada. Sim. LED, é que a gente é de Baiana, ela fez um tratamento com Ki, né? Aí eu acompanhei ela basicamente do princípio, assim, quando nós conversamos, né? Não teve muitos baixos ali, porque o plasma segurou bastante a vitalidade dela, bastante os efeitos colaterais dela. Segura, Beth. Eu tô tratando uma que tem linfoma e ela vou fazer, eu não sei se eu acho que são 6 sessões que fala, né? E aí ela até a terceira sessão era bem pesado, tinha que fazer aquela mais constante, né? Aí eu consegui uma pessoa que levasse um pet para ela, pulseira e um tubete, né? Pulseira não, foi o tubete e o pet. Consegui uma pessoa que conseguisse para ela. E sensacional, porque aí ela começou a ingerir água plasmada, fazer banho de água plasmada, e além de colocar o pet também. E aí o ganho tem sido sensacional, porque a gente vai fazendo, ela já tá chegando, antigamente ela chegava mal depois da quimio, e eu ficava tempo ali com ela, porque era muito intenso mesmo, muito intenso. E aí ali era no alívio de dor, no alívio do enjoo, como eu sempre falo, a terapia plasmática, a gente sempre é impressionante como ela melhora a qualidade de vida da pessoa. É impressionante, né? Quem permite é impressionante. E nisso ela pegou e depois que ela introduziu ainda os banhos, a utilização do PET e
o ingerir a água plasmada, ela até aumentou a dosagem dela de água plasmada, foi muito legal. Ela tá chegando 0 bala, assim, sabe? Ela já chega a falar assim, olha, eu tô com um pequeno desconforto, mas que nem muitas vezes ela chegava com 9, 10, e hoje, se for falar de desconforto, ela fala, eram uns 3, sabe? Não chega mais com essa grande intensidade. Ela foi me mandando todos os exames dela, as contagens, as plaquetas depois da aplicação, subia sensacionalmente. Os exames estão assim, bonitinhos de ver, sabe? Muito lindo, muito lindo. Ela descobriu mais 2 massas benignas. E a gente começou pelo linfoma, mas como ela foi fazendo os exames todos, descobriu 2 massas, né? E uma delas, vocês sabem que eu trago muita questão da nova medicina germânica, e eu tava sentindo assim uns cordões, era uma bola que parecia que eu tava puxando e o bastão me fazia puxar de um jeito que parecia que era uma coisa de cordão mesmo, né? E aí eu falei pra ela, olha, fiz aqui assim e tal, e nessa aqui eu senti muito puxando, mas eu tive que fazer esse movimento que era o que o bastão estava indicando, que parecia um cordão. E aí ela falou que depois, na próxima aplicação, ela falou, eu tive um insight, que ela tinha perdido o irmão, né? E ainda ela guardava aquele sentimento, sabe? E aí ela falou assim, olha, já comecei o trabalho de soltar. Aí eu conversei com ela, né, sobre isso, e ela falou, me veio que tem relacionamento com o meu sentimento com meu irmão e tudo mais. Olha, lindo de ver, lindo demais. E ela é muito permissiva, assim, e as pessoas que são mais permissivas, é impressionante como o plasma trabalha bem e rápido. Teve uma que foi sequela de Covid, que eu tratei, foi uma vez só, foi a filha de um casal que eu já trato a esposa, e ela tava, aí falaram assim, olha, você tem como fazer uma aplicação rapidinho nela e tal, aí eu pedi as fotos e fiz. E ela tava sentindo, ela tava até meio receosinha, assim, ela falou, eu tô com um pouquinho de medo. Eu falei, no medo não tem problema, a gente, incredulidade também, o bastão só não trabalha fora da permissão, agora de resto ele trabalha muito bem. Aí ela virou e mandou um áudio tão lindo depois, ela, eu tô bem, eu tive vontade de chorar, mas depois eu fiquei bem. No dia seguinte, manda o áudio da mãe dela, Luara, que sensacional, ela não teve dor de cabeça hoje, não teve dor atrás na vista ali, não teve, ficou 0, tá muito lindo ver. Então é muito legal, é muito prazeroso mesmo, gente. É apaixonante, quem faz é apaixonante. Ela tá assim, encontrando as respostas ela mesma, sabe? Ela encontrando as respostas do porquê as coisas vêm acontecendo com ela. E ela, a cada aplicação que eu faço, ela me vem com um novo insight, assim, falando, nossa, sabe por que aconteceu isso comigo? Foi por isso. E é tão sensacional isso para a pessoa, né? Com certeza. A gente pode dizer, se fosse para chamar isso, eu chamaria de um 14º salário. A gente não tem o 13º, porque a gente é autônoma. E então eu falaria que é o nosso 13º, né? Ou para quem tem 2 trabalhos, é um 14º salário. Porque realmente não tem preço. Quando alguém chega pra gente e fala assim, nossa, que diferença. Que coisa boa, que sonho que eu tô vivendo. São coisas assim, sabe? Eu tive, infelizmente, uma situação desagradável, mas eu falo que acontece, né, com uma paciente, mas eu falei pra ela e repito, pra mim, nada, qualquer valor já paga pra mim. Quando eu falo assim, nenhum valor pra mim paga o que eu ouvi dela, que foi durante 25 dias ela ter vivido um sonho. E isso pra mim é sensacional. Sabe? Eu falo assim, não precisa valor. É que nem eu falei pra ela, eu falei, não precisava valor. Realmente não paga ter ouvido falar que você estava vivendo num sonho. Então é muito legal, sabe, as formas, as coisas que Deus vai conduzindo, sabe, as decidências assim da vida. E
É legal como as pessoas chegam até a gente também, né? É maravilhoso, e você vai soltando. Fala, Beth. Não, eu tenho um outro que agora eu lembrei, uma outra situação que eu acho muito importante de relatar, é um tratamento da online. No caso da pressão, né? Ela estava com uma pressão bem elevada, e eu já trato ela há um tempinho, e ela disse, eu vou fazer um teste. Eu não vou tomar o medicamento. Eu disse, então não toma, né? Porque a gente não pode, né, orientar isso, né? Mas eu digo, então, vamos fazer o plasma e vamos, depois tu me fala. Absolutamente. Ela estava com 18, estava alto, 16, eu acho, por 14, bem próximo também, o 13. Quando ela mediu, depois, estava 12/8. Ah, que lindo, bebê! Uma pressão normal, que lindo, que lindo. Então, muitas vezes, para quem tem pressão alta, a gente já fez um estudo como é que é o nome? Aqui é centro de saúde, no Brasil é como, gente? Pelo amor de Deus, eu esqueci. O PS, o PS. Posto de saúde, lembrei, posto de saúde. Isso. E lá em Teresópolis teve uma época de estudos assim com plasma bem legal, e foi verificado, sempre tinha os enfermeiros e tudo mais, então tinha todo um aparato médico, e as pessoas que chegavam lá com pressão alta colocava pulseira, 2 pulseiras, um do lado, 2 de um lado e 2 do outro, né? Eram 4 pulseiras ao total, e a pressão da pessoa baixava, ficava assim 10 por 7, umas pressões 11/8, era 12/8, sabe? Era pressão assim limpinha, vamos dessa maneira. É lindo demais, é lindo demais. Você sabe que eu queria falar, exatamente, já que a gente está falando assim de muitas disfunções, teve uma pessoa assim que eu tenho falado às vezes com ela, consigo falar uma vez só por semana pela correria mesmo, e ela me fez uma pergunta foram horas de conversa com ela, né? E eu achei importante trazer isso, só que de uma forma mais simplificada, claro, aqui. Tem pessoas que às vezes estão do outro lado da telinha falando assim, tá, vocês estão falando de Deus, de Jesus, de coisa boa e tudo mais. Por que isso acontece? Por que existe um mal? O mal começou com Deus, né? Porque assim, tem pessoas que falam, eu não consigo acreditar em Deus, porque como que eu vou acreditar com tanta coisa acontecendo, sabe? E me veio falar isso na live. Então, infelizmente o mal começou, muitos sabem que eu acredito pelo menos dessa forma, através, tem gente que chama espíritos maus, tem gente que chama energia escura, e assim vai, né? Eu chamo de Lúcifer, né? É o modo. Então, ele era um anjo querubim, né? Isso você pode ver em Ezequiel 28, dos versos, capítulo 28, versos 14 a 17 na Bíblia. Ele era um querubim formoso, ele era muito belo, né? Ele regia a questão das músicas, e Deus nunca criou robôs, ele sempre criou com o livre-arbítrio. Então, assim como os anjos foram criados com livre-arbítrio, assim como nós fomos criados com livre-arbítrio. E dentro desse livre-arbítrio, ele começou a querer estar no lugar de Deus. Ele começou a falar assim, eu quero comandar tudo. Eu acho que essas leis que Deus fala, sabe? Essas coisas de seguir regras, não é pra mim. Eu quero estar ali, naquele lugar. E então, ele se origina, né, no céu, e essa parte do trono que você vê, onde a parte bíblica que fala é em Isaías 14, versos de 12
a 14, capítulo 14, versos de 12 a 14. Então você vê que ele quer tomar o lugar de Deus. E em Gênesis, antes de falar em Gênesis, ele quer tomar o lugar de Deus. E nessa tentativa de tomar o lugar de Deus, ele começa a incitar, a falar assim para os anjos: olha, essas regras que Deus está falando assim é absurdo, sabe? Não dá para seguir, não dá para ser, não dá para acontecer. E aí ele foi. E aí houve peleja no céu, né, que fala. Então o mal se originou no céu, onde ele pega e fala assim: olha, eu quero... mais da metade dos anjos já tinham ido contra, né? Quando ele fala assim, ó, já tem mais da metade, então ele vai pra guerra. E no meio dessa guerra, que eu acredito que foi uma guerra de palavras, tá? Dessa guerra de palavras lá no céu, eu percebo que ainda uma terça, a Bíblia fala que ainda uma terça parte dos anjos continua seguindo essa escuridão. E aí ele viu que não se havia mais lugar, e aí fala que ele foi jogado no abismo, né? Não necessariamente o da terra, mas fala que no abismo, porque ele não se encontrou mais naquele céu. Então ele é mandado para fora. E ele tenta vários outros mundos. A gente sabe que existem vários mundos, né? Isso você vai encontrar em Jó. O capítulo agora não me vem à mente, mas na próxima eu trago isso. Então em Jó você encontra ele falando, e ele tentou todos os outros mundos, mas somente a nossa terra, que caiu. E isso a gente vai ver ali em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 5, que Satanás ele a primeira possessão demoníaca na serpente, né? E ali ele começa a enganar. E ele fala uma frase que, assim, certamente não morrerás. E hoje a gente morre. Né? Hoje a gente tem doença. Porque nesse primeiro engano, o nosso DNA, a partir dali, houve... Eu falo que ali começaram as primeiras vibrações baixas. Porque a gente, um dos enganos dele é que fala, vocês vão ser igual a Deus, né? E aí ele começa, porque ele era daquele jeito. Quando ele começou a querer tomar o lugar de Deus, e a gente vê hoje o mal no mundo por conta disso, sabe? Porque quando Eva come Adão e Eva, Jesus vai ter com eles... na época, Arcanjo Miguel, né? Vai ter com eles, e quando vai ter com Eva, pergunta assim, onde vocês estavam? E ele fala, tive medo, porque estava nu, tive medo. E ali qual é a primeira frequência mais baixa que a gente encontra? É o medo. Na escala Hawkins, a gente vê que a frequência mais baixa é o medo. Então ali, assim que eles comem a fruta, eles percebem que eles estão nus, sentem vergonha, né? Já se tampam, e quando Deus vem, eles sentem medo. Aí Deus fala assim, quem te fez perceber que estava nu? Né? Comeste da árvore que disse que não era para comer. E aí o Adão fala, mulher que tu me deste. Aí já começa aquela outra, né? Tô sentindo culpada, eu vou passar a culpa pro outro, porque não vem de mim. Né? E assim Eva também fez com a serpente, cada qual teve a sua consequência do ato. O primeiro ato não foi a morte. Deus falou, se comeres certamente morrerás. E hoje a gente vê a morte, hoje a gente vê a doença. Tudo isso porque enquanto o mal existir, enquanto a escuridão existir, vai ter isso, sabe? Vai infelizmente existir disfunções. O que a gente traz aqui sempre através da terapia plasmática, eu gosto muito dos títulos que a Paulinha coloca, um livro de dor, algo da... Qual é que ela fala? Terapia da quinta dimensão. Tá bem. Tá. Da quinta dimensão. Então com esses títulos trazem muito o que é a terapia plasmática, sabe?
muitas das nossas disfunções são dadas pelas nossas emoções. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque existe o mal. Então, segundo os estudos que eu tenho feito, eu já, e por experiência, e tem aqui as meninas para testarem isso, você vê que existem vários tipos de doença, que é ou ela é física, ou ela é emocional, ou ela é espiritual. Todas vão afetar as outras, sabe? É um entrelaçamento. Se fosse para colocar, eu colocaria mais um 3 em 1. Né? Outro dia eu falei de 3 em 1, então eu colocaria mais 3 em 1. Somos 3 em 1. Somos espiritual, somos emocional e somos físico. E quando um está afetado, todos os outros ficam afetados. Após, então, todos esses enganos, sabe, eu trago sempre uma esperança espiritual. E ela está em Salmos 119, versículo 15. Versículo 15 não. Salmo 119, versículo 105. Que fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Temos muitas questões espirituais, espiritualistas, e eu acho sempre interessante, sim, a gente ver todas essas abordagens. Mas se a gente não vai na fonte bíblica para ouvir a voz de Deus, a gente vai sempre ouvir através dos outros, mas para ouvir a dele dentro dos nossos corações, a gente precisa ir na Bíblia. E ali você tem todo o plano também, porque hoje a gente morre, mas no capítulo 3 de Gênesis, verso 15, ali deu uma primeira promessa, que um descendente viria e acabaria com esse mal. E essa promessa para mim é a mais bela e que preenche o meu coração e que me dá uma alegria de saber que vai existir uma terra sem dor, sem pranto, sem tristeza, sem mal, sabe? Sem morte. Então, e isso é através de Cristo. É lindo o plano que Jesus tramou, porque somente um Deus poderia morrer para poder proporcionar a gente falar assim: Senhor, sabe aquela pessoa, aquela doença que eu tô fazendo no meu coração, porque eu não perdoo, porque eu não quero, porque eu quero guardar aquela mágoa, eu quero guardar aquele rancor. Muitas vezes, eu sempre falo, não é que a gente realmente quer, mas é porque é difícil soltar. E eu falo por experiência própria. Eis aqui quem vos fala, e eu tô falando algo que eu tive que chegar para Deus e falar assim: meu Deus, eu não consigo perdoar essa pessoa, mas eu quero. Não, eu não falei quero, eu falei não quero. Eu ainda falei assim: eu não quero, eu não consigo e não quero, mas eu sei que eu preciso. Foi assim mesmo. Mas eu sei que eu preciso. Então, toma. Eu peguei uma caixinha e fiz assim, ó, toma, é teu esse problema, corrige pra mim, põe no meu coração isso, sabe? E hoje eu falo pra vocês, o dia que aconteceu o perdão foi o mais lindo da minha vida, e hoje eu tenho um relacionamento bom com ele, que é o meu pai. Vocês conhecem. Então, e isso, depois disso, a sensação que eu tive é que saiu uma bigorna da minha vida. Fala, meu amor! Eu respondo. Eu sei, tá bom. Tá bom, vai lá. Seu pai chegou? Tá bom, já tô indo lá. Tem que colocar aqui, mãe. Pronto, vai lá. Vai lá. Mamãe já tá terminando aqui. Vai, ajuda ali. Eu não sei, vai com o papai. Vê lá com o papai, pega do seu lado do papai. E de mim, eu também. É só porque eu tô em live. Porque se eu não tivesse em live, era agora o não. Porque eu não deixo chorar por causa de desenho. Assim, tá bom. Pode até chorar e lidar com a frustração. Eu não tenho problema com isso, mas não tenho desenho de volta. Tu vê, Lu, agora tu falando, eu processando, gente, escutando, né? Então, o princípio lá do anjo caído, no meu ver, assim, olhando como assim,
A mesma coisa dando um outro enfoque, né? Claro, claro, eu adoro. Seria a cobiça, né? A ganância. Né? Orgulho. O primeiro sentimento foi o orgulho de eu sou o poder, entende? Eu tenho, porque ele era o terceiro. Quando eu falo terceiro, já existia assim o Espírito Santo, mas quando eu falo em questão dá pra dizer que ele era o quarto, na verdade, né? Porque tinha Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e aí vinha Lúcifer, ele era o regente da música. Ele era a função dele era ser protetor dos anjos. Olha só. Sabe? Não que eu precisasse ser protegido, mas em questão de orientação. Ele regia, na verdade. Né? A Bíblia traz um pouco essa sensação de protetor, mas eu acho que é aquela questão que eu falo muito da tradução. Eu não vi ainda a palavra em hebraico para poder trazer melhor. Tá? Mas... voltando, ele era um anjo, que ele era o quarto, tanto que ele era um regente de música, então ele regia os louvores que aconteciam ali, entende? E então ele tinha um poder sobre os outros anjos. Porque quando você rege uma música, o maestro, quando está regendo a música, ele não tem o poder sobre aqueles que estão tocando. E aquele poder subiu tão alto, ficou tão orgulhoso que ele começou a falar, não, eu que tenho que estar naquele trono. É exatamente isso, o orgulho ao ponto da cobiça. Ele não quis admitir nenhum... Por que o orgulho, tá? Porque quando a pessoa é orgulhosa, ela não admite que ela tá ali no erro, ou que ela tá fazendo algo ruim, entende? E começou a surgir a cobiça, mas o orgulho em primeiro, porque ele não é que ele não percebeu, porque ele percebeu, ele não disse não aquela cobiça, sabe? Ele não disse não. E quando ele não disse não, o orgulho falou mais alto. E por isso o orgulho foi onde começou. Porque se você só... eu acho que eu seria melhor naquele... Você não tá pecando. Eu trouxe a palavra pecando, eu particularmente não gosto. Mas você não está... indo contra os preceitos, sabe? Você pensou e tal, mas você já quando você... Já viu quando alguém te faz mal? A primeira coisa que vem... Aí eu vou... sabe? Eu vou... que é a primeira coisa. Mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu... Entende? Esse primeiro momento é o... emocional, vamos pôr assim falando. Eu vou ter que dar uma cortada porque ficou muito grande já essa explicação. Mas... Pergunta? Deve. Assim, tem muita gente que fala que a Bíblia foi, já que a gente falou, né, de Bíblia também, a palavra, muita gente fala que a Bíblia foi alterada, né? Então, essa às vezes é uma dúvida que eu tenho e às vezes muitas pessoas têm também, né? Porque então, né? Sim, eu entendi o que você quis dizer. Eu entendi de que tipo são três vertentes que as pessoas falam muito. Que a Bíblia foi escrita por homens, são contos de histórias, que a Bíblia foi alterada lá na época do... E trazem até o Concílio de Nicéia como base. E que a Bíblia, eu falei já, né? Foi escrita por homens. Que a Bíblia é o conto de fadas. E que a Bíblia foi alterada lá no Concílio de Nicéia. Então, uma de cada vez, tá? Quanto a Bíblia ser escrita por homens, sim, teve o seu olhar prisma, mas a Bíblia se conversa tão bem entre elas, entre assim, eu vou em Salmos, eu encontro coisas que estão lá em Mateus, sabe, que veio anos depois. Eu vou em Isaías, por exemplo, encontro em Mateus, em Hebreus, eu encontro ali textos que se conversam muito e que foram escritos em períodos totalmente diferentes, sabe? Então, o autor da Bíblia fala que ela foi escrita
pelo Espírito Santo. Então eram homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram, né? Que na época, muito no Antigo Testamento falava dos profetas, depois foram os apóstolos, tá? Que escreveram, salvo ali alguns livros que são autores desconhecidos, alguns salmos são autores desconhecidos, Hebreus tem uma dualidade ali de que pode ter sido um discípulo de Paulo ou que foi Paulo que escreveu, existem essas dualidades. Foram homens, sim, porém com alguém ali ditando. Sabe? Obviamente eles colocaram o olhar deles, né? Tanto que quando eu gosto e sempre indico para começar a ler a Bíblia, comece pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Porque eles começam a contar bem da vida de Jesus, é uma linguagem bem gostosa assim de ler, mas cada um traz o seu prisma. Mateus foca mais na linhagem de Jesus, em alguns pontos, sabe? Marcos, ele já passa mais batido em algumas situações, Lucas já vem como historiador e João já vem mais com amor. Então cada qual pontuou o que no olhar deles era mais importante estar pontuando, mas ambos conversam entre si. Então essa é a primeira resposta. A segunda, o conto de fadas. Por que eu não consigo acreditar que a Bíblia é um conto de fadas? Porque tu vai na arqueologia, na história, e aí eu vou indicar aqui um livro, um filme e um livro, porque é um livro também muito legal, eu já tinha ouvido falar, que é Em Defesa de Cristo. É um ateu que quer provar que a Bíblia é um mito. E quanto mais ele vai... É um mito, é um conto de fadas. Quanto mais ele busca, mais a história mostra que é verdadeira, né? Então é outro patamar sensacional, então vale a pena, porque ali ele vai trazer partes científicas bem legais e que agora eu não tenho aqui anotado para poder trazer, minha mente. Eu sou muito ruim para nomes, né? E o terceiro ponto, que é o dela ter sido alterada. Primeiro que o Concílio de Nicéia não tem nada a ver com o que as pessoas acham que ali foi para montar a Bíblia. Nada a ver, nada a ver. E teve, sim, entrou nesse concílio o ponto bíblico. Mas quando você vai, por exemplo, em Mateus, Marcos, eles já falavam como é que se diz? Dos livros do Antigo Testamento, que é quem eles usaram como base muito para poder estarem falando. Se você vai nos escritos de Flávio Josefo foi o primeiro historiador, o primeiro escritor que vai trazendo a Bíblia como referência. Se eu não me engano, ele viveu 70 depois de Cristo, tá? Então, não é 70. Ele é 70 anos depois de João. Ele é 70 anos depois da morte de João. João morre com 90 anos e Flávio Josefo, ele vem um pouquinho depois. É o discípulo do discípulo de João, entendeu? Então é o escrito mais próximo que tem daqueles da Bíblia. E ele faz muitas citações à Bíblia em si, como que ela está montada hoje. Tem a questão das editoras, né? Conforme as editoras muda uma situação ou outra, mas a Bíblia toda por completo já não tem como ela ter sido alterada, se tem muitas referências. Quer uma referência? Já que falam da alteração da Bíblia, você vai na Torá, que é o do judaísmo, que é os precursores da Bíblia, e ali você vai ver todos os livros do Antigo Testamento iguais. Então é para mim outra queda que mostra. Então, se fosse colocar, a Bíblia foi montada, os novos, do Novo Testamento, sim, que foi agregados um ao outro, porém a essência toda da Bíblia mostra uma só. E se você quer, tem eu vou trazer depois para vocês, tem acharam um escrito
que era de 900 antes de Cristo. Se quer saber, antes é o livro mais antigo que acharam referente à Bíblia. E os judeus que prescreviam a Bíblia, né, os escribas que prescreviam a Bíblia, esse 900 antes de Cristo, porque depois disso a gente só tinha mesmo, era 140 depois de Cristo, sabe? E aí quando acha esse datado de 900 antes de Cristo, vê-se que estava semelhante ao que a gente tem hoje, que era falando de Gênesis. Então mostra que realmente Deus. E outro teste que eu sempre trago, e eu acho importante quando se fala de Bíblia, coloque a Bíblia numa penitenciária. E você vai ver quantos sairão transformados. E ladrões que se tornam honestos, que você pode pôr dentro da casa. Ex-drogados, aqui vos fala uma. Você encontra pessoas que realmente tiveram a vida transformadas. Coloca um Shakespeare. Você vai ver um ou outro sendo tocado, mas você não vai ver uma igreja sendo formada ou um ladrão sendo transformado e sendo honesto novamente. Então, realmente, esse livro mostra o poder que ele tem. É maravilhoso, é muito lindo. Eu associo, né, Lu? Que o poder de egrégora, que é um livro sagrado, muito poderoso. Então, o poder da egrégora que emana desse livro é muito grandioso, né? Por isso, a importância de tê-lo, né? Cada um, claro, com as suas crenças, né? Mas a Bíblia tem, sim, né? Sim, eu sempre trago, Beth, a questão, assim, eu mostro aqui o que eu estudei perante a Bíblia. E convido todos a lerem, sabe? O que eu sempre convido. Você pode ver que aqui eu não falei em religião em hora nenhuma. Em hora nenhuma. Por quê? Porque eu até defini em qual religião que eu queria seguir, o que ficava mais dentro do lógico, dentro da palavra de Deus para mim. Eu batalhei, Beth. Foram mais de 5 anos de estudo. Entende? Nessa brincadeira, assim. Eu falo brincadeira porque pra mim foi gostoso. Teve o tempo gostoso, teve o tempo que eu me senti na prisão também, que eu me afastei, que eu não queria. E quando eu falo do tempo que eu me afastei, foi porque eu caí, e quando eu caio, eu me afasto da Bíblia, mas não daquilo que eu tinha estudado, sabe? Eu passei por 6 meses emergida na Bíblia. Mesmo, assim. Eu não fazia... Eu acordava, eu estava lendo, eu não trabalhava. E eu só tinha escola para ir. Então, pra mim a escola sempre foi fácil. Eu nunca fui aquela menina que pegava e ficava estudando livro, fazendo dever de casa. Eu fazia os deveres já em sala de aula, sabe? Então eu não tinha muito isso. E aí quando eu pego a Bíblia, eu literalmente eu comia. Os finais de semana eu passava o dia inteiro lendo, relendo, fazendo. E assim, por vontade, sabe? Porque a minha sede era tanto de entender e falar assim, não, tá bom. Eu tive um encontro com Deus maravilhoso, né? Foi numa semana de oração. E eu digo que foi Jesus conduzindo tudo de uma tal maneira, Beth, de uma tal maneira, que eu não fui... Ai, que me emociona, né? Contagia. Mas é porque é contagiante. Sabe aquela coisa que eu preciso... Sabe? Porque foi sobrenatural, Beth. Foi assim... Foi numa semana de oração, onde o primeiro dia eu vou porque eu estou
eu quero agradar os meus tios, sabe? Aí o segundo dia que meu tio oferece de novo, eu já falo assim, que é o meu... assim, eu tenho o Zeno como pai, que é o meu pai biológico e tudo mais, e tal, mas ele foi, de certa forma, quem me criou, sabe? Então ele eu chamo de pai, assim, também, porque ele é meu pai, porque cuidou de mim muito tempo. Então esse tio, que eu chamo de pai, ele chamou, e aí ele tava vendo que eu tinha ido pra agradar ele falou assim, não precisa ir pra me agradar ou pra fazer qualquer coisa, sabe? Assim, você tá isenta disso, não por isso, por favor, eu não vou ficar chateado. E aí eu falei, então eu quero ficar. E aí eu não vou no segundo dia. Aí no terceiro dia, na verdade, eu já cheguei no segundo dia da semana de oração, né? Que era uma terça-feira. Na quarta-feira eu não vou. Na quinta-feira minha tia tá desesperada procurando um presente que ela tinha separado pra dar e não tava achando. E era tão próximo a igreja que eles estavam indo, que eu falei assim, olha, então faz o seguinte, vai, eu continuo procurando. E aí, se eu achar... se eu não achar bem, se eu achar, eu tomo um banho e levo pra você, sabe? E eu acho. E aí eu vou, tomo um banho. Por isso que eu falei, é muito engraçado. Não tá assim, não era exatamente aquele, mas aquele também era tal, entende? Ela falou, pode substitui igualmente, que era uma massinha que ela tinha prometido pra uma criança. E ela tinha comprado uma pra criança e uma pro filho dela. E ela falou, essa aqui era do Vitor, porque já tava aberta, só não tinha sido usada. Ela falou, mas eu vou já dar essa aqui mesmo. E aí eu achei que eu tinha achado, levei, então eu fui. E aí eu chego lá e tal, mas mesmo assim, nada. Mas no último dia, na sexta-feira, eles estão fazendo umas coisas assim por conta da Bíblia e tal. E aí eles iam fazer uma oração. E era um feriado, assim, sabe? E nesse feriado, eles estavam arrumando a casa e tal. Eu fumava um cigarro sempre, mas nunca fumava na casa deles. Aí eu saio, fumo um cigarro, volto. Quando eu volto, o cigarro tinha caído, eu não volto pra buscar. E entro dentro da casa, faço a oração com eles, vou com eles à noite, porque tava tão gostoso aquele clima que eu queria continuar com eles. E ali eu escuto Deus falando comigo a primeira vez. Que no fim não me pergunta qual que foi a pregação, não me pergunta nada. Mas eu não esqueço de quando eu fecho os olhos. E foi a primeira vez que eu fechei os olhos. Naquela semana toda, quando eu falava pra orar, foi a primeira vez. E quando eu fecho os olhos, eu só escuto alguém falando pra mim, ora. Eu virei, não sei orar? Falou assim, pede perdão. E ali eu pedi perdão. E me veio um filme. Sabe aqueles filmes que mostram quando a pessoa tá quase morrendo, que passa um filme na cabeça dela? Foi exatamente assim. Me veio todas as coisas ruins que eu já tinha feito na vida, toda a opressão do mal veio assim, sabe? E eu sentindo tudo sendo apagado, tudo saindo assim, de dentro de mim, todo aquele peso, todo aquele mal indo embora. E eu senti um abraço tão maravilhoso, tão lindo, tão encantador, que me preencheu, ao ponto que eu nunca fui de acordar cedo. E aí eu viro pra minha tia e ia ter o culto naquele dia, no sábado de manhã cedo. E não ia ser à noite que nem nos outros. Aí eu virei pra ela e falei assim, me acorda de manhã, porque eu quero vir, eu quero mais disso. E ali eu comecei também, porque eu tinha muitas indagações, né, quanto a algumas coisas que eles estavam falando e tudo mais. Eu não sentia, mas ali eu comecei também a estudar a Bíblia, porque aí eu falei, então tá, já que aqui é a fonte, já que isso aqui é a fonte, eu falei, então vai ser daqui que eu vou tirar. E ali eu comecei a estudar. E dali estudar, e via todas as outras vertentes, tudo aquilo que pra mim era lógico. Na época já existia a internet, não era como hoje, não tinha acesso como celular hoje e tal, era DSL ainda na época, né, que era a internet mais rápida, ou a internet a rádio.
e tal, e ali eu comecei e eu digo que eu estudo até hoje, Beth, porque é um livro tão rico, que você termina de estudar e você descobre que você tem mais coisa pra estudar. É maravilhoso demais, é lindo demais. Tem várias versões, né, a Bíblia, né? Tipo, tem às vezes algumas frases mudam, às vezes algumas palavras mudam um pouquinho, mas se a gente presta atenção, sempre a essência é a mesma. A mesma coisa, né? Exatamente, a essência é a mesma. Eu falo que assim, ser tradutor não é fácil. Não é fácil. E quem fala mais de uma língua sabe. E aí eu preciso nem precisar trazer mais de uma língua, gente. Eu trago já aqui de Portugal. A gente fala a mesma língua, mas muita coisa significa outra coisa. Quer ver? Eu vou falar uma besteira agora. Se você chega para um caboclo e fala que você tá fazendo um bico aqui, aí vocês vão ter que pesquisar, porque eu não posso falar aqui o que é, entendeu? É uma coisa assim muito complicada. Ou seja, é a mesma língua, mas tem um sentido diferente, sabe? Então é difícil demais ser tradutor. Tem traduções e por isso eu gosto mais, a Dalda até falou isso, eu gosto eu tenho 2 versões no meu celular e mais uma aqui, porque essa aqui é a João Ferreira de Almeida, só que a primeira edição, ou seja, 200 anos atrás, João Ferreira de Almeida ele traduziu essa aqui, e essa aqui é como ele traduziu, é igual, ela não foi revisada, tá? Ela talvez, deixa eu ver aqui. Não, essa aqui não. Essa aqui ela tá como há 200 anos atrás. E é o dela mesmo. O máximo que aconteceu foi uma correção ou outra que eles fazem de palavras que não estão muito fora, entendeu? Mas essa aqui é a mais. Eu tenho uma no meu celular que é a linguagem do brasileiro. Sabe aquela linguagem? Eu falo assim, porque o português falando, gente, a sensação. Eu falo que eu sempre tô falando com jornalista quando eu falo com português, porque eles usam uma eloquência nas palavras, um empoderamento e uma não é dicotomia, mas uma linhagem tão culta, sabe, nas palavras que você se sente mais rebuscada. Né? Mais rebuscada, muito mais. O vocabulário do português ele é muito rico mesmo. Então eu tenho uma linguagem assim mais solta, que significa a mesma coisa, mas que na hora de montar a história na cabeça, pra mim é mais fácil em alguns momentos. Mas eu gosto muito dessa aqui. E eu tenho a nova versão internacional também, que é bem legal também. É bem gostosa pra ler. Ai, gente, eu falo de Bíblia, vocês sabem que pra mim é assunto pra horas. Vamos passar pra aplicação. Então, terapia plasmática. O que é a terapia plasmática? Eu vou falar de uma forma bem resumida. É uma terapia que usa física quântica como uma forma revolucionária de alívio de dores, tá? Terapia plasmática é uma forma revolucionária que usa física quântica para alívio de dores. Então, o fato dele usar os seus elétrons para chegar até você. Ele usa através dos seus fótons. Os seus fótons possuem elétrons, porque os seus fótons têm átomo. E o átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons. E através disso, ele também realinha o teu campo eletromagnético, ajudando você a ter percepções, como é o caso que a Dalgisa está atendendo, e o caso que eu estou atendendo, que muitas vezes vem downloads do que está causando aquela disfunção. Tá bem? Espero ter explicado de uma forma bem resumida. Então, vamos começar, meus amores. Eu vou falar pra você. Se você acredita, se você quer perceber um pouco mais o que é a terapia plasmática, pensa nela como um Wi-Fi.
ela usa as ondas, as frequências para, assim, para chegar no celular ou para você estar recebendo essa imagem do meu rosto, do rosto da Beth, do rosto da Dalgisa. A imagem que você vai ter do bastão vai ser o que vai chegar aos seus olhos, porém a ti chega muito mais do que os teus olhos. Assim como essa imagem chega a imagem e chega também a minha voz até os teus ouvidos, o plasma é muito semelhante. Eu trago ele como os cientistas chamam do quarto estado da matéria, o plasma, né? Eu gosto mais porque não é bem uma matéria, ele se difunde, né? Então a matéria é água, é terra, é fogo, ar. Então isso são matérias, né? O ar talvez não seja uma matéria, eu não colocaria o ar como matéria. E aí eu vou trazer a mesma coisa, o plasma. O plasma é como um ar. O ar não é matéria, mas você sente ele. Você precisa dele para viver, sabe? E tudo no corpo, tanto no corpo quanto na Terra, no planeta, possui plasma. Tudo que a gente conhece possui plasma. Então, por isso que é tão simples chegar até você. E eu gosto de comparar ele como a gravidade, como o ar, que você não vê, mas você sente. A voz também você não vê, mas você escuta. Então, é semelhante, tá? Não precisa... Eu falo que o bastão, ele trabalha muito bem na incredulidade. Basta você permitir. Vamos começar. E agora, se você tem uma questão emocional muito forte, se você tem a imunidade, sua imunidade está baixa, esse é o momento de colocar ela bem aqui, ó, bem no teu timo, bem aqui, ó, entre o peito, tá vendo? Ponha. Relaxe, feche os seus olhos, curta a aplicação, permita. Assim como Deus, sabe? O plasma é muito essa questão. Permita e ele vai fazer maravilhas. Melhora literalmente a qualidade de vida. Tanto com Deus quanto com plasma, você tem uma melhoria na vida sensacional. Muito divina. Maravilhoso. Relaxa. Respira fundo. Sinta cada detalhe do seu corpo. Permita soltar. E agora, põe o topo do seu dedo assim, ó, na tela, que nem eu estou pondo aqui. E sinta o plasma entrando, sendo só um com o seu sangue, com as suas células. Isso. Permita a revitalização. É uma potência. Ele está potenciando. Então, pensa em coisas boas. Pensa em coisas divinas. Vai auxiliar dentro de você, vai fazer aquela limpeza, aquela transformação e transmutação. Isso. Eu tô sentindo puxar bem agora no topo do dedo. Se você tá com Covid, pós-Covid, ponha no topo do dedo. Depois, quando a gente fizer com a luz azul, ponha no pulmão. E permita mesmo todas as células serem limpas agora. Essa reposição do sangue de glóbulos vermelhos. O realinhamento do teu campo eletromagnético, dos teus pensamentos. E agora pode pôr na nuca. E já que vamos fazer na nuca, eu vou iniciar com o violeta.
Com branco. Não veio fazer com branco, eu vou fazer com branco. E deixa mesmo a limpeza do branco vir agora revitalizar. Toda a sua coluna ali no topo porque a nuca é o topo da coluna, né? É o que segura a mente, o que segura a cabeça, é o que faz a ligação do mental com os membros. É a coluna que faz toda essa ligação. É ela o suporte para as ligações nervosas. Se você tá com alguma dor na coluna, fique um pouco mais distante e vai sentindo o plasma entrando, agindo, trabalhando. Se quiser, entre em oração agora também. Permita toda a transformação. Isso. Maravilhoso. Nossa. Que alegria. Tô sentindo um sentimento de alegria. Isso. Relaxa. Vai sentindo a coluna alinhando. Olha que gostoso. Maravilhoso. Adal, põe a luz azul agora. Pra gente poder fazer com a luz azul. E se você tá com alguma questão pulmonar, com alguma questão de dor também, essa luz é para você. Tem algum rompimento e tá com dor, essa é a luz. Isso. Eu tô sabendo que tá tendo um surto de gripe muito grande no Brasil, né? Tanto da influenza quanto do retorno daquele do bichinho. Vocês conhecem. Põe agora no seu pulmão, tanto de frente quanto de costas, tá? Essa aplicação é muito para isso. Respira agora mais leve, vai respirando naquela respiração do dobro, ou a respiração quadrada também. Inspira em 4, segura em 4, solta em 4 e fica sem ar em 4. Outra respiração muito boa é em dobro. Expirar em 3, soltar em 6.
Agora eu vou colocar a luz verde. Só mais um pouquinho da azul. Deixa eu ver se pega assim. Ainda tá puxando. Mas eu vou pegar agora a luz verde. Para quem tá congestionado. É interessante a verde clara. Vou usar verde. Para quem tá congestionado, use nessa região. Quem tá com questões também que precisa de equilíbrio, que precisa tá se sentindo assim meio fora do ar, sabe? Com questões emocionais, precisando trazer para o prumo. Essa é muito legal. Se você puder ter a luz da sua casa apagada também nesse momento, é muito bom. A absorção do plasma vai ser igual, mas a da cor vai ser bem maior o ganho. Que é muito legal, né? O princípio da cromoterapia, ela vem dos raios do sol. E a gente vê isso através do arco-íris. Relaxa. Permita que o equilíbrio venha às suas emoções. Pode pôr no timo. Se você está congestionado, põe ali pegando o nariz, pegando ali a cabeça, depois coloque no topo da cabeça e na parte de trás. Toda essa região é necessária. Que lindo, como brilha. Né? Que calor. Tá, até eu que tô aqui, tava frio. Tá sentindo? Eu vou ficando toda vermelha. Toda vez que eu saio, perguntam se eu passei blush. Maravilhoso. Agora, a gente vai... Se você sentiu agradável e quer mais um pouco, essa aplicação é só voltar o vídeo. Peraí, eu fiquei sem som de novo. Tá bem. Já volto. Tá. Agora eu vou colocar o violeta. O violeta, ele é anticancerígeno. O violeta, tá, Dal? Ele também é transmutador. Ele também é anti-hemorrágico. E aí, sempre que for aplicar terapia plasmática para a questão de feridas, de hemorragias e questões do coração. Questão do coração, usa-se o ponto reflexo. Todos os outros que eu falei, você pode colocar. Ou já aconteceu de eu aplicar, por exemplo, numa pessoa, eu apliquei no lado oposto dela. Então, se a questão dela era do lado direito, eu apliquei do lado esquerdo e ela sentiu alívio, tá? Na questão de ferida. Mas sempre procurar, então, aplicar com 10... de 15 a 20 centímetros, eu acho que é melhor. De 15 a 20 centímetros, tu aplica de distância, tá? Então, distancia. Se está com o telemóvel. Se está no computador, deixar mais ou menos uma distância onde você sinta puxar como um imã. Às vezes é necessário um pouco mais, mas o mínimo tem que ser isso, porque como ele ativa ali a circulação daquela região, precisa ter um distanciamento, tá bem? Que lindo, o Dadal ficou rosa. Ai, amor. Maravilhoso. Maravilhoso. Relaxa, põe a aplicação. Para a coluna, o violeta também tem se mostrado ali na parte cervical e no início da lombar. Tem se mostrado muito legal.
quem tá com muita tensão nas costas, tanto o azul quanto o violeta. Imagina que eu tô fazendo uma massagem em você. Mesmo. Sensacional. E agora, Dal, eu vou pedir para pegar o violeta de novo, mas vai ser aplicação pra terra. Vamos. E aí a Paulinha vai colocar a imagem da terra pra gente.